A paz do Senhor a todos vocês e que a graça e a paz, sabe, ela perdura no seu coração. E quero pedir desculpa, perdão, porque a gente não fez os vídeos aí no domingo passado, porque um dos nossos membros da equipe não estava muito legal, mas já estamos tudo bem, estamos firmes para poder pregar a palavra da vida eterna. Hoje eu quero falar para você que não há tentação, não há luta acima das suas forças. Amém? A Bíblia diz assim no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que não há tentação acima da sua força. Mas Deus é poderoso para nos livrar pelo meio da tentação. Amém? Moisés, quando estava para morrer, Deus chamou ele até o Monte Nebo. E aí Deus falou assim que Moisés ia para o caminho dos seus pais, ou seja, morrer. E dias antes dele morrer, horas antes dele morrer, ele reúne todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, e começa a profetizar a benção. Amém? E ele ministrou a benção para todas as 12 tribos de Israel. Mas tem uma tribo que me chamou a atenção. A tribo de Azer, né? E ele fala: Azer, você vai banhar os seus pés com azeite. Ou seja, azeite na Bíblia significa sempre você vai ser honrado, cheio, direcionado pelo Espírito Santo. E ele fala assim, e tem uma coisa, Azer, seus trilhos será de ferro, e seus trincos os seus ferrolhos será de aço. Ou seja, nessa unção, guardado pela presença de Deus, somos invencíveis e intransponíveis. E aí vem a promessa que chama a minha atenção, e essa promessa, eu quero ministrar a cada um de vocês, que vocês recebam essa promessa. E ele diz assim: conforme os seus dias, assim será a sua paz. Conforme os seus dias, assim será a sua força. A paz na Bíblia quer dizer força, porque todo homem que não tem paz, ele não tem força. E todo homem que tem força tem paz, em outras palavras. Quero falar com você agora que está me ouvindo. Talvez ontem aconteceu coisas terríveis que você desanimou, que você fraquejou, que você disse assim: não consigo romper isso, é muito para mim. A minha capacitação humana não pode enfrentar isso. Mas preste atenção. Deus nunca vai mandar algo para você que você não tenha força de sobressair. Não há tentação acima da tua força. Eu preciso de força para viver a escassez. Mas eu preciso de força para viver a prosperidade. Eu preciso de força para poder enfrentar a enfermidade, mas eu preciso também de força para ter saúde. Porque quando eu estou na prosperidade, quando eu estou na saúde, o meu coração tem uma tendência humana de ensoberbecer. Eu tenho que ter força para ser elogiado. Ah, mas eu também tenho que ter força para ser criticado. E quer saber de uma coisa? Você precisa de muita mais graça, muito mais fé para ser elogiado. Você precisa de muito mais força, muito mais graça para ser próspero. Então, conforme os seus dias, então será a sua força. Você passou por um momento, guerras espirituais? Você está enfrentando guerras espirituais? Você olhou para você, olhou para a sua humanidade e diz assim: meu Deus, é tão estranho, está muito esquisito. Deus está falando: eu que permiti, porque sou soberano. E segundo, eu medi a tentação sua, eu medi a tribulação sua, e eu dei uma força para esse dia. Eu tenho uma força para você orar. Eu tenho uma força para você jejumar. Eu tenho uma força para você ministrar. Eu tenho uma força para você ter um casamento. Eu tenho uma força para você resistir às traições, à perplexidade da vida. Porque o sentimento de perplexidade é aquele sentimento, é uma maldade que vem de pessoas que você mais ama. Ah, mas você tem força para isso. Só que a sua humanidade diz que você não tem força. Você olha seu horizonte assim e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? O profeta Zacarias,
Ele diz assim, o que eu digo para você, o monte? O monte quer dizer problema, circunstância. Tu serás uma campina, em outras palavras, eu vou patrolar você, eu vou nivelar você. Sabe por quê? Porque há uma força para isso. Há uma força para enfrentar a solidão. Há uma força para viver em gozo perpétuo. Há uma força para que você olhe assim e diz, Senhor, eu não sei o que fazer nisso. Eu estou na situação, Senhor, não sei se volto, se vou ou se fico. Mas nisso há uma força. Entendeu? Então, e aí ele continua honrando e glorificando Deus naquele texto. Êxodo 33, 25 a seguir. Lá diz assim, quem é como tu, ó Deus? Isso é um tributo a louvor ao Senhor. Quem é como tu, ó Deus, que cavalga, que galopa sob as nuvens para me socorrer. Crê você sim, crê você não. Deus galopa, Deus cavalga sob as nuvens para socorrer o seu servo. Sabe aquele dia que você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, eu desisto agora. Mas de repente você recebe uma força que você fala, essa força não é minha, não é sua não, é a força do Senhor. Foi Deus que deu ordem diante dos principados, de potestade, enviou seus anjos para guerrear suas guerras. Você está entendendo isso? Conforme os seus dias, você tem uma força. Ah, você tem que ter força para chorar. Porque o choro em Deus, ele produz arrependimento, salvação e não há dano. Ah, você também tem que ter força para sorrir no dia do seu gozo, das suas vitórias. E ele continua assim, não há Deus com alteza como tu és Deus. E ele diz uma coisa, eu quero que você aprenda nessa manhã de domingo. Ele diz assim, o Senhor Deus é a sua habitação. Mas o Salmo 91, ele diz assim, o que habita ao esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e tu não serás atingido. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da praga que propaga nas trevas e da mortandade que assola o meio-dia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque lá no final diz assim, porque a mim você se apegou com amor. Apegue-se com amor ao Senhor. Porque a Bíblia diz assim no Salmo 91, que Ele te vai dar longevidade para viver os dias debaixo do sol. E no final de tudo, Ele vai mostrar para você a tua salvação. Por quê? Porque a Ele você se apegou com amor. Então, Ele diz assim, olha, o Deus eterno deve ser sua morada. O Deus eterno sempre tem que estar em comunhão contigo e você com Ele. Entendeu? O Deus eterno. E os braços eternos estão debaixo de ti. Onde quer que você caia, o braço de Deus cai primeiro e te segura primeiro. Tu está entendendo isso? Conforme os seus dias. Assim será sua força. Não temas, não temas. Não temas, ó pequenininho rebanho. Porque Deus, sabe por quê? Porque Deus agradou dar para você o seu reino. Que a graça de Deus te assiste nessa manhã. Você olhou para aquela palavra dura que você ouviu do seu filho e você entrou em desespero, em pânico. Ei, eu estou dizendo para você, há uma força para passar por isso. Sabe o que Jesus falou no livro de João? Eu creio capítulo 12, versículo 27. Ele diz assim, agora está angustiada a minha alma. Que direi eu?
passa de mim esse cálice. Ele falou, não passe, Jesus, não passe. É exatamente para essa hora que eu vivo. Ei, sabe o que aconteceu com você? Está tudo escrito, é para esse momento que você existe. Eu existo para quê? Para chorar, para decepcionar? Não, você existe para glorificar Deus, honrar o teu Deus. E está entendendo? A alma pode estar angustiada. Eu sei que tem momento que você não sabe o que fazer. Foi isso que Jesus fez. Eu não sei o que fazer. Eu vou pedir para o Senhor me poupar. Não, Deus, não me poupe. Não me poupe, Deus, me dá graça. Porque a tua palavra diz assim, que conforme os meus dias, assim será a minha força. Amém? Conforme o seu dia tem uma força. Não tema. Não temas. Sabe por quê? Eu vou te aconselhar uma coisa hoje, irmão e irmãs. Tem algo terrível para acontecer amanhã para você. Você está vivendo uma expectativa terrível para amanhã? Ei, não preocupa. Se amanhã existir, tem uma força na medida da sua tribulação. Se amanhã existir, vai ter uma força na medida da sua prosperidade. Se amanhã existir, você vai ter uma força do tamanho da sua enfermidade. Se amanhã existir, você vai ter uma força do tamanho da sua escassez. E se amanhã existir, você vai ter uma força do tamanho do elogio. E se amanhã existir, você vai ter uma força do tamanho da sua crítica. Um abraço. Que Deus te abençoe muitíssimo.